Quando pensamos nas crônicas de Nárnia, é inevitável lembrar dos irmãos Pevensie, Peter, Susan, Edmund e Lucy, que descobriram um mundo cheio de magia, aventuras e perigos. No entanto, um deles não teve o final que muitos esperavam. Susan, a segunda irmã mais velha dos Pevensie. Ela é a única que não retorna a Nárnia na última batalha, deixando os fãs com uma pergunta que perdurou por gerações: por que Susan foi excluída do verdadeiro Nárnia? Neste vídeo, exploraremos o seu final trágico, as palavras de Lewis sobre o seu destino e os possíveis significados por trás da sua ausência. Foi Susan castigada por deixar de acreditar? Ou há uma lição mais profunda na sua história? Prepare-se para descobrir a verdade sobre um dos personagens mais polêmicos desta saga icônica. Susan é a segunda irmã mais velha dos irmãos Pevensie e uma das protagonistas principais nas crônicas de Nárnia. Conhecida pelo seu caráter prático e protetor, Susan é uma excelente arqueira e desempenha um papel crucial nos eventos de Nárnia. Foi coroada como a Rainha Susan, a Gentil, durante a sua primeira viagem ao mundo mágico, governando junto com os seus irmãos durante anos na conhecida Idade de Ouro de Nárnia. No entanto, a sua história toma um rumo inesperado no final da saga. Na última batalha, o último livro das Crônicas de Nárnia, revela-se que Susan deixou de acreditar em Nárnia, considerando-o apenas um jogo infantil, enquanto seus irmãos, Peter, Edmund e Lucy, os seus pais e os demais amigos de Nárnia, são levados ao verdadeiro Nárnia depois de morrerem num acidente de trem. Susan é obrigada a permanecer na Terra totalmente sozinha, órfã, sem nenhum dos membros da sua família. E é aqui que o seu destino fica incerto, porque lhe foi negada a entrada em Nárnia. O que foi da sua vida depois daquele trágico acidente? Poderá algum dia reencontrar-se com os seus? Foi tão grave o que fez para merecer aquele destino de tristeza e solidão? Para entender o final de Susan, devemos primeiro ter um contexto sobre a metáfora que as Crônicas de Nárnia representam. C.S. Lewis utilizou as Crônicas de Nárnia como um reflexo da sua fé cristã, entrelaçando simbolismos e lições espirituais em cada canto da história. Através de Aslan, o leão que se sacrifica e ressuscita, Lewis representa a figura de Cristo, enquanto Nárnia, com a sua constante luta entre o bem e o mal, simboliza o caminho da humanidade para a redenção. No entanto, na última batalha, revela-se o verdadeiro Nárnia, um lugar perfeito e eterno criado por Aslan, que pode ser interpretado como uma representação do céu cristão. Após a morte no acidente, os 5 amigos de Nárnia são enviados para esse lugar, representando a sua ascensão ao céu. Depois da morte, premiando a sua fé em Aslan e rejeitando, por sua vez, aqueles que decidiram não acreditar, ou seja, Susan. Por sorte para ela, ou não, Susan não estava no trem quando ocorreu o acidente, pois nesse momento já tinha deixado de acreditar em Nárnia e não fazia parte dos círculos próximos que ainda partilhavam a sua fé nesse mundo mágico. Na última batalha, menciona-se que Susan se tinha distanciado das histórias de Nárnia, considerando-as jogos infantis e focando-se em coisas mais práticas ou adultas, como festas, maquiagem e roupa. Quando os 5 amigos de Nárnia se encontram no novo Nárnia, alguém questiona a ausência de Susan, perguntando a Peter pelo seu paradeiro. "A minha irmã Susan já não é amiga de Nárnia", respondeu ele. Susan tinha decidido não acreditar mais, argumentando que aquilo eram apenas jogos de crianças. Mesmo quando os seus irmãos tentavam falar-lhe sobre Nárnia, ela respondia: "Que boa memória você tem para se lembrar dessas coisas que brincávamos quando éramos crianças." Susan parecia ter pressa em crescer, em ter acesso a coisas que só uma menina mais velha podia ter, e esqueceu-se do essencial, daquilo que realmente importa. Ou, bem, decidiu ignorá-lo. Hoje em dia, não lhe interessam mais nada além de meias de nylon, batons e convites. Esteve sempre demasiado entusiasmada por ser adulta. Desperdiçou toda a sua infância, desejando ter a idade que tem agora, e desperdiçará todo o resto da sua vida tentando permanecer nessa fase. No entanto, metaforicamente falando, Susan não entrou no céu. Qual é o seu destino? Foi por acaso enviada para o inferno? É difícil acreditar que Susan poderia ter um destino pior do que o que lhe coube. Após o acidente de trem, ficou totalmente sozinha no mundo, provavelmente destruída, sem conseguir encontrar qualquer explicação para o que aconteceu e carente de fé. E como poderia voltar a acreditar em Nárnia depois daquilo?
Pensar que, por não ser admitida no céu, poderia ter sido enviada para o inferno é igualmente trágico ou pior. Em Nárnia, houve personagens que, sem dúvida, mereciam um destino como este mais do que Susan. Mesmo poderíamos falar de Edmund, que decidiu voluntariamente vender os seus irmãos à Bruxa Branca, que planeava assassiná-los. Será que querer crescer era mais grave do que qualquer outra coisa? Após a publicação do final dos livros, C.S. Lewis escreveu respondendo a perguntas dos seus jovens leitores ao longo dos anos, especialmente aqueles que lhe escreveram depois de lerem as Crônicas de Nárnia. Nelas falou sobre Susan, e embora não tenha explicado detalhadamente o que aconteceu com ela, esclareceu algumas dúvidas indiretamente. Susan está interessada em coisas que lhe parecem adultas, mas o que está errado não são essas coisas em si mesmas, mas o facto de ter esquecido o essencial. A exclusão de Susan não significa condená-la ao inferno. A sua história está inacabada, porque ela ainda está viva. Há muita esperança para ela. É provável que, com isto, Lewis nos quisesse dizer que Susan precisava redimir-se, fazer as coisas bem e aprender a organizar as suas prioridades antes de poder regressar a Nárnia. Susan tornou-se uma menina tola e superficial e ficou viva no nosso mundo no final da história. Mas ainda lhe resta muito tempo para reparar os seus erros e talvez, no final, chegue a Nárnia à sua própria maneira, disse noutra das suas cartas. Muitos dos fãs perguntam-se por que Lewis decidiu dar este final a um personagem tão especial e querido nos livros, e a resposta é muito mais interessante do que se imagina. C.S. Lewis nasceu em 1898 numa família cristã anglicana em Belfast, Irlanda do Norte. Durante a sua infância, frequentou a igreja e esteve exposto à fé cristã. No entanto, a morte da sua mãe quando ele tinha apenas 9 anos marcou profundamente a sua visão da vida e da religião. Depois desta perda, Lewis começou a questionar a bondade e o propósito de Deus, o que semeou as sementes do seu afastamento da fé. Durante a sua adolescência e os seus anos universitários, Lewis declarou-se ateu. Influenciado por leituras de escritores materialistas e pela sua fascinação pela mitologia nórdica, desenvolveu uma visão do mundo que rejeitava a religião como superstição. Finalmente, em 1931, depois de uma longa conversa com J.R.R. Tolkien e Hugo Dyson, autores devotamente cristãos, Lewis aceitou a existência de Deus e abraçou novamente o cristianismo. Como podemos ver, tal como Susan, Lewis afastou-se da fé na sua juventude, vendo-a como algo infantil e irracional, antes de regressar a ela de uma forma mais madura e consciente. Susan, presa em distrações mundanas, como festas e maquiagem, simboliza essa fase de desconexão espiritual que Lewis também experimentou, mas a sua exclusão em Nárnia não é definitiva. Como o próprio autor explicou nas suas cartas, a história de Susan está inacabada e há esperança de que, tal como ele, encontre o caminho de regresso à fé e aquilo que Nárnia representa, um lugar de redenção, propósito e transcendência. Ela é um exemplo do que pode acontecer quando alguém confunde a maturidade com a rejeição de tudo o que alguma vez amou. Mas nem todos os que acreditam seguem este caminho. Por outro lado, a história de Susan é um simbolismo claro do livre-arbítrio. Como humanos, podemos decidir se acreditamos ou não, e precisamente é a nossa decisão que dá autenticidade à nossa fé. Ao contrário dos seus irmãos, Susan escolhe conscientemente afastar-se de Nárnia, vendo-o como um jogo infantil e priorizando os valores mundanos que considera mais adultos. Esta decisão não é um castigo, mas uma expressão da sua liberdade para aceitar ou rejeitar o transcendental. No entanto, a sua história lembra-nos que o livre-arbítrio também implica a possibilidade de mudar o rumo. Além disso, existem interpretações modernas sobre o final de Susan nas Crônicas de Nárnia, e é que muitos leitores analisaram o tema como uma crítica aos papéis de gênero e às expectativas sobre a maturidade feminina. Alguns veem como injusto que Susan seja excluída de Nárnia por se interessar por coisas como maquiagem e festas, argumentando que estas não deveriam ser incompatíveis com a espiritualidade ou a fé. Uma voz destacada neste debate é a de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, que expressou o seu desacordo com o tratamento de Susan, dizendo: Susan afasta-se do paraíso porque descobre os batons. A que idade? C.S. Lewis deixou de considerar as mulheres capazes de serem santas e, ao mesmo tempo, interessarem-se por meias de seda.
Estas críticas contemporâneas convidam a refletir sobre como a história de Susan pode ser vista como um reflexo das ideias de gênero da época, e como estas limitações ainda ressoam nos leitores atuais. E é aqui que chegamos à conclusão final. Susan regressará algum dia a Nárnia? Ou não? Em teoria, a resposta a esta pergunta é incerta. Poderíamos argumentar que sim, se analisarmos as respostas vagas de Lewis sobre o tema. Nárnia está sempre aberta para aqueles que procuram entrar, mas não se pode forçar alguém que não quer estar lá. Ou poderíamos pensar que não, argumentando que depois daquele trágico acontecimento e de estar condenada a uma vida de solidão sem a sua família, a fé de Susan seria quase impossível de restaurar. O que é um facto é que, independentemente da decisão que Susan tomasse, se decidisse acreditar ou não, as portas de Nárnia estariam sempre abertas para ela, porque, como o próprio Aslan disse uma vez rei ou rainha de Nárnia, sempre o será. Deixa-me saber nos comentários de que outro tema gostarias que falássemos no canal. E lembra-te que, se gostas dos nossos vídeos, a melhor forma de nos apoiar é deixando um like e subscrevendo-te. Vemo-nos num próximo vídeo.